terceira pergunta aqui, terceira dúvida, né? Que refuta a teoria flaviana. Jesus foi evidentemente morto pelos romanos. Ainda que os evangelistas tentem amenizar isso, eles não deixam de dizer que Jesus foi morto por Roma. Inclusive, as tentativas dos evangelhos de retratar um Pilatos bonzinho, e a gente sabe pela história que ele não era assim, joia, ou a figura de Barrabás e dos judeus condenando Jesus é justamente porque a mensagem de Jesus morto por Roma incomodava até mesmo os escritores dos evangelhos e seus leitores. Tratava-se de uma informação constrangedora para os próprios evangelistas. Mesmo assim, eles tiveram de registrar tal informação constrangedora. Aí a pergunta que não quer calar aqui do nosso amigo. Por que fizeram isso? Por que não evitaram tamanho constrangimento? Olha o que diz aqui Mateus 20, 18 e 19. Diz assim, ó. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Lembra que Jesus, no outro evangelho lá, outra passagem que eu li, ele seria entregue aos pecadores? Então, quem são os pecadores? São os humanos, porque ele está dizendo, ó, os sacerdotes vão condenar ele e vão entregar aos gentios. Quem são os gentios? Os romanos. Então, os pecadores, quando vocês ouvirem a palavra gentios, mas Francis, esses gentios aí pode ser grego, não pode ser grego, persa? O autor está dizendo que os escribas vão entregar Jesus aos gentios. E eles vão crucificar Jesus e ele vai ressuscitar. Esses gentios aqui são quem, pessoal? Veja que toda vez que eu digo que gentios é romanos, o que o pessoal diz? Não, Francis, gentios é genérico. Pode ser grego, sírio, persa. Nesse caso aqui, pode ser grego também, pessoal? Quem são esses gentios aqui que Jesus vai ser entregue? Estão vendo como que não é não é tudo assim, gentios é qualquer coisa. O Francis fica forçando, toda hora que aparece gentios, para ele é romanos. Não sou eu que digo, é o próprio texto que fala isso. Tá? Gentios são romanos. Então vamos lá. Aí aqui embaixo está dizendo o seguinte, Mateus 27, 29. E logo os soldados do presidente, ou seja, o Pilatos, né, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, ou seja, os soldados, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. Então, ou seja, os gentios aqui são romanos. Tertuliano, em resposta aos judeus, capítulo 13, diz assim, ó, Cristo, por outro lado, em seu tempo, carregava sua lenha sobre os próprios ombros, aderindo aos chifres da cruz, com uma coroa de espinhos que circundava sua cabeça. Para ele convinha ser feito um sacrifício em nome de todos os gentios. Ué, Francis, Jesus ele não morreu pelos judeus, Francis? Esses gentios aí, vai dizer que é romanos também, Francis? Sim. Olha só a Farhat aqui, demonstração, livro 5. Esse autor aqui, galera, século 3, quando estava a maior perseguição aos cristãos. Olha o que a Farhat vai dizer aqui no livro 5. Ó. E procure e veja isso também pelo poll tax, ou seja, a taxa lá, a inscrição que o pai e a mãe de Jesus levaram ele para fazer lá o censo. Ele foi inscrito entre eles. Entre eles quem, Francis? Entre os romanos. Tá? E como ele foi inscrito pelo imposto de votação entre eles, os romanos, ele também o socorrerá. Ué, mas como assim, Francis? Jesus vai morrer, ele participou de um censo para salvar os humanos? É isso que o texto está dizendo? Sim. É isso que o texto está dizendo. Paulo Orósio, já está lá no século V, o famoso Paulo Orósio, quando os pagãos, livro 6, diz assim, ó, esse é o primeiro e mais famoso reconhecimento que designou César. Antes de tudo, os homens e os romanos senhores do mundo. Pois na lista do censo que Jesus foi fazer,
todos os homens foram incluídos individualmente, e nela o próprio Criador de todos os homens desejava ser encontrado e inscrito como homem entre os homens. Ou seja, Francis, mas Jesus, criancinha, ele queria ser inscrito entre os humanos, Francis? Gugu dadá, gugu dadá. Não, pessoal, antes dele vir para a Terra, tá? É isso que o Paulo Orochi está dizendo. Ele diz assim, ele, Jesus, escolheu pertencer quando veio, garantindo assim que ele tinha o direito de ser chamado cidadão romano, de acordo com a declaração feita na lista do censo romano. Ou seja, aí eu pergunto para vocês, Jesus foi morto por sedição contra Roma ou porque fazia parte de sua profecia? Veja como essa pergunta que sempre fazem para a gente, Francis, mas se os romanos criaram a história de Jesus, por que eles mataram Jesus? O que eu acabei de ler para vocês aqui? Veja, o que diz Mateus? Jesus está fazendo uma profecia. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, ou seja, dos humanos, para ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Ué, se Jesus fosse entregue nas mãos dos judeus, o que aconteceria? Simples, a profecia não funcionaria. Então, por que Jesus tem que morrer nas mãos dos humanos? Porque Jesus profetizou isso. Veja aqui, eu não preciso nem da teoria flaviana para explicar. Eu não preciso da teoria flaviana. O próprio texto já está dizendo por que Jesus é morto pelos humanos. O texto está dizendo. Jesus está profetizando, olha, eu vou ser entregue nas mãos, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos romanos para ser crucificado. Ou seja, é uma profecia. Se Jesus é pego pelos judeus e apedrejado e morto, acabou a profecia, acabou o cristianismo. Isso mesmo. É isso aí, Vinícius. Os autores romanos colocaram os romanos, os autores, perfeito, é isso mesmo. Crucificando Jesus para falar que Jesus é o sacrifício feito pelos romanos para salvar os romanos em 70 na guerra. É isso mesmo que o Vinícius está dizendo. É exatamente isso. Rinha Teológica, muito bom esse canal, conheci através do José Alessandro Neves. Exatamente. Os humanos criaram o personagem, ele tem que ser judeu, porque a história tem que ser judaica. Mas veja o que acontece. Lucas é o único que vai dizer que Jesus participou de um censo. Os pais dele saíram de uma cidade para levar na outra para fazer o censo. Só que esse censo é um censo romano, não é um censo judaico. E o que você tem ali? Eu trouxe dois, já tem vídeo meu mostrando pelo menos 5 autores dizendo que Jesus foi inscrito no censo romano e se tornou um romano para salvar os romanos. Não sou eu que estou dizendo. Olha o Pedro aí. Ficou claro? Então, veja que eu não preciso da teoria flaviana para explicar isso. O próprio, veja se os críticos da teoria flaviana estudassem os evangelhos como eu estudo, pessoal, explica aí para o Daniel aí, pessoal, explica para ele aí. Explica se Jesus salvou os judeus em 70. Explica para ele aí, pessoal. Ah, é uma piada mesmo, é uma piada. Vou ler para você, Daniel, o que o Tertuliano disse. Depois eu vou refutar o Tertuliano. Olha o que o Tertuliano, vou ler de novo aqui só para você, porque você não está prestando atenção. Tertuliano está dizendo, ó, Cristo, por outro lado, em seu tempo, carregava sua lenha sobre os próprios ombros, aderindo aos chifres da cruz, como a coroa de espinhos que circundava sua cabeça. Para ele convinha ser feito um sacrifício em nome de todos os gentios. Cadê os judeus aqui, cacete? Cadê os judeus aqui, cacete? Fala aí, Daniel. Cadê os judeus aí? Explica aí, pessoal aí. Olha só, quem manda
quem manda na história é o autor, tá? Como o Vinícius falou, Vinícius acertou, exatamente. O autor controla o personagem. Veja, o autor está dizendo assim, ó, Jesus, nessa passagem, vai profetizar que será entregue aos humanos para ser crucificado e que possa salvar, ressuscitar. Aí ele diz assim, Jesus vai morrer pelas mãos dos humanos, pois ele fez um devócio para salvar os romanos na Guerra de 70. É isso. Por que Jesus se torna um romano? Por que Jesus é morto pelos humanos e não pelos judeus? Porque se Jesus está sendo... Ele é o sacrifício. Ele quer ser o sacrifício. Ele quer. Então, ele está doando. Se Jesus... Ou seja, ele está fazendo o quê? Um voto. Ele está morrendo aqui por alguém. Então, se Jesus está morrendo por alguém, ele está morrendo por quem? Pelos judeus? Ué, se Jesus morreu para salvar os judeus, por que ele não salvou na Guerra de 70? Vocês percebem como que as pessoas que não entendem a teoria flaviana, como é difícil encaixar isso na cabeça delas? Não encaixa, não encaixa. Veja, eu estou mostrando os textos dos evangelhos, pais da igreja, dizendo que Jesus se tornou um cidadão romano, que Jesus é um sacrifício para os gentios. E a pessoa insiste em dizer que Jesus também era salvação para os judeus. O que eu posso fazer? Nada. Piribicando rablaçai, jetcessio nasciassácia sussaia. Aí tem aquele pessoal, tá? Tem um cara aí que diz que eu nunca, até 3 anos que eu trago para vocês informações, a pessoa tem a capacidade de dizer que eu nunca trouxe nenhuma evidência. Tudo que eu trago aqui são apenas são opiniões pessoais. Ah, o Francis só traz opinião pessoal dele. O que eu posso falar para essa pessoa? Nada. Deixa ela falando. Eu estou trazendo as informações aqui. Não sou eu que estou interpretando, são os pais da igreja que estão dizendo aqui. Aí a pessoa diz, não, isso aí é interpretação pessoal do Francis. O que eu falo para uma pessoa dessa? Não, melhor ficar calado. É melhor eu nem participar dos grupos de WhatsApp aí, é melhor ficar quieto nos grupos de WhatsApp aí, porque exatamente, Jesus... Veja, quando Jesus está lá na ceia, fazendo a ceia, ele diz que ele vai entregar o corpo, né, a carne e o sangue. O que ele está fazendo? É o devócio. Ele está se entregando. E ele diz, ó, o Filho do Homem, ele que profetiza. Não são os romanos que vão lá e pegam ele, vão cacetear ele, vão... Não. Faz parte da profecia. Jesus, ele tem a obrigação, ele precisa ser morto pelos romanos. Por quê? Porque Jesus é um sacrifício romano. Porque ele vai salvar os romanos na Guerra de 70. Ele veio para destruir os judeus e salvar os romanos. É forte. Exatamente. Todo o sacrifício, toda a questão de Jesus aí, veja, primeiro Jesus está profetizando que ele vai ser entregue aos humanos para ser crucificado e ressuscitar. Ou seja, se Jesus é entregue para os judeus e é morto pelos judeus, acabou a profecia. Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.